É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam o texto de apoio desta pré-aula. Nós não repetimos o título, o conteúdo da revista. Os irmãos já têm a revista. O comentarista da CPAD tem uma videoaula aqui na internet e nós colocamos o link da videoaula dele nas nossas redes sociais. E, portanto, nós não iremos aqui chover no molhado, como dizem. Nós trazemos comentários complementares aos irmãos para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. E para o irmão poder melhor acompanhar esta pré-aula, nós temos um texto que é o apoio que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também durante a semana nós publicamos 4 ou 5 outros textos referentes a esta aula, lá no site do portal Escola Dominical. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É necessário um cadastramento, mas este cadastramento é gratuito. Também durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio dos textos das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão, ouvindo estes comentários, terá um momento devocional e mais informações sobre a aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós também transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado, pois a reunião é aberta para todos quantos queiram aprender a palavra de Deus. Durante a semana também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós colocamos dezenas, centenas de links de videoaulas, textos de apoio e slides das lições não só de adultos, mas de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. O site do portal Escola Dominical, ele também publica textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estuda a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos estudando um trimestre bíblico, estudando os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. E hoje nós iremos iniciar o 3º bloco do trimestre. É o bloco que diz respeito à história de Davi. E vamos estudar hoje a lição número 6, que tem como título Davi é ungido rei. Hoje nós iremos então começar o estudo da 3ª personagem do 1º livro de Samuel. O 1º livro de Samuel começou com a personagem Samuel, depois nós tivemos a personagem Saul, e hoje nós teremos a apresentação da personagem Davi, porque aí no 1º livro de Samuel, depois da primeira parte tratar de Samuel, a segunda parte tratar de Saul, agora nós vamos ter um antagonismo no 1º livro de Samuel entre Saul e Davi. Davi, ele é apresentado na Bíblia
no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Os irmãos se lembram que na lição passada nós deixamos a história de Israel com a rejeição definitiva de Saul. Saul desperdiça a sua segunda chance, Saul é soberbo, Saul desobedece a Deus, é repreendido, mente, não aceita se submeter a Deus, é explicitamente chamado por Samuel de rebelde e não se arrepende. E por isso Deus, como já havia falado, no segundo ano do reinado de Saul. Vejam bem que estes episódios aqui da rejeição definitiva de Saul, a Bíblia não diz em que momento do seu reinado isto se deu. Segundo Edward Rees e Frank Classen, que são os cronologistas bíblicos que publicaram aquela Bíblia em ordem cronológica pela editora Vida, isto se teria dado no 15º ano do reinado de Saul, ou seja, 13 anos depois daquela primeira rejeição. Naquela oportunidade, quando Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Deus, o profeta Samuel disse, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como diz o subtítulo do nosso trimestre, nós estamos falando sobre a liderança do povo de Deus. E Saul, ele se sobrepôs a Deus. Ele não se submeteu a Deus. Ele achou que ele fosse um rei como eram os gentios, né? As nações tinham reis que se achavam deuses ou filhos de deuses, e Saul se achou algo assim semelhante. Alguém que era independente de Deus. E isto era impossível, né? No direito do reino foi dito explicitamente quais os limites que teria o rei em Israel. O rei governaria, mas o reino continuaria sendo de Deus, porque Israel é a propriedade peculiar de Deus entre os povos. Mas Saul se quis colocar acima da lei de Deus, que se quis colocar acima de Deus, e por isso, já no segundo ano do seu reinado, o Senhor já disse que buscaria um homem segundo o seu coração, ou seja, segundo a sua vontade, alguém que se submetesse ao senhorio de Deus. O líder no povo de Deus, ele tem que ser submisso a Deus. E na igreja não é diferente. A igreja ela é o povo de Deus. E aquele que está à frente do povo de Deus, aquele que preside, tem que ser submisso a Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja, assim como Deus era a cabeça de Israel. Mas nesta oportunidade, é bom que nós lembremos, Davi ainda não havia nascido. Porque Davi começou a reinar com 30 anos de idade. E a Bíblia diz que Saul reinou 40 anos. Ou seja, Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul. E aqui nós estamos ainda no 2º ano do reinado de Saul. Então, Davi ainda não havia nem sequer nascido. Mas Deus já estava dizendo que buscaria um homem segundo o seu coração. Na segunda rejeição, o próprio profeta Samuel disse para
Saul, lá em 1 Samuel 15 e 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então aqui nesta rejeição, como vimos na aula passada, Deus definitivamente rejeita Saul, diz que haveria alguém que lhe seria próximo, que reinaria em seu lugar. Apesar destas palavras, Samuel continuou a interceder por Saul. Os irmãos se lembram que Samuel assumiu um compromisso diante de Deus e do povo de interceder pelo povo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Isso Samuel dizendo: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel, apesar da palavra de Deus, rejeitando Saul, continuou orando por Saul. Olha que exemplo, irmãos, que nós temos. O cristão, ele deve sempre querer bem as pessoas. Ele deve sempre querer interceder pelas pessoas. Ela não pode, de maneira alguma, querer o mal das pessoas. Esta história que nós temos aí de oração contrária, de entregar fulano na mão de Deus, isto tudo não é de Deus, irmãos. Uma irmã querida, ela costuma dizer que esse negócio de oração contrária é macumba evangélica. E é verdade. O verdadeiro servo de Deus, ele está em comunhão com Deus, e uma das qualidades que ele tem é a benignidade. É uma das 9 qualidades do fruto do Espírito. É a benignidade, é querer bem as pessoas. Mesmo sabendo que Deus havia rejeitado Saul como rei, Samuel continuou orando por Saul, pedindo a Deus misericórdia, pedindo que Deus mudasse o seu intento com relação a Saul. Mas Saul havia atentado contra a autoridade divina, havia se rebelado contra Deus, não havia se arrependido e por isso não poderia ser perdoado. Mas Samuel continuava orando, até o dia em que Deus disse para Samuel parar de ter dó de Saul e ir ungir o novo rei de Israel. É assim que começa o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus então revela a Samuel quem seria o novo rei. Era um dos filhos de Jessé, que morava na cidade de Belém, lá na tribo de Judá. Era de Jessé que Deus havia provido um rei. E Samuel, como um servo de Deus, naquele mesmo momento, ele para de interceder por Saul, enche o seu vaso de azeite e vai até Belém. Os irmãos percebam que Samuel não teimou com Deus. E assim nós devemos fazer. Nós temos todo o direito de pedir as coisas a Deus. Nós temos liberdade de pedir coisas a Deus. Somos filhos de Deus, estamos em comunhão com o Senhor. Mas quando o Senhor revela a sua vontade, reafirma a sua vontade, nós não devemos teimar contra Deus. Samuel
obedeceu ao Senhor, mas apresentou um problema. Ele sabia que Saul era uma pessoa impiedosa. Se ele descobrisse que Samuel ia ungir um novo rei, ele mataria Samuel. E Samuel ficou preocupado. E Deus lhe deu uma estratégia. Não, você vai, oferece um sacrifício pacífico lá em Belém, convida Jessé para o sacrifício, e lá eu vou dizer para você o que você deve fazer e quem você vai ungir. E assim fez Samuel. Samuel se conduziu com prudência. E aqui nós vemos que Deus manda que sejamos prudentes. Veja bem que Samuel não mentiu, nem omitiu. Existem algumas pessoas que confundem a prudência com a mentira. E a omissão intencional é mentira também. Samuel não fingiu que iria oferecer sacrifícios em Belém. Ele realmente ofereceu. Ele convidou Jessé para o sacrifício. E como se tratava de um sacrifício pacífico, esse sacrifício, os animais, tirando a parte do sacerdote, esse sacrifício continuaria numa refeição sagrada que se daria na casa de Jessé, já que Samuel convidou Jessé para o sacrifício. Então aqui nós vemos, assim como Saul participou de uma refeição sagrada e depois foi ungido rei, aqui também Davi vai participar de uma refeição sagrada e será ungido rei. Isto nos mostra que a unção do Espírito Santo, ela depende da comunhão que nós tenhamos com Deus. É interessante nós verificarmos isso. Ninguém pode receber o Espírito Santo se não estiver em comunhão com Deus. Vejam que esse sacrifício era um sacrifício pacífico, portanto, era um sacrifício de gratidão a Deus, que só podia ofertar quem previamente já tinha perdoado os seus pecados. É por isso, irmãos, que nós não podemos crer em pessoas que se digam revestidas de poder, que é outro passo. Nós só estamos falando aqui em ter o Espírito Santo, em receber o Espírito Santo. Não estamos nem falando do batismo com o Espírito Santo, mas tem pessoas que dizem que são batizadas com o Espírito Santo e continuam na idolatria. Isso é impossível. Jesus foi muito claro ao dizer a respeito da habitação do Espírito Santo. No Evangelho, assim que ele anunciou que nós seríamos habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria para habitar em nós, ele deixou isto bem claro. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, ele diz o seguinte, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então é elucidativo. Saul foi ungido rei depois que participou de uma refeição sagrada. Davi também será ungido rei depois que participou de uma refeição sagrada, que era a conclusão do ritual do sacrifício pacífico. Então Samuel foi até Belém, chegou a Belém, e quando ele chegou, os anciãos de Belém
foram ao seu encontro tremendo e perguntando se era de paz a sua vinda. E aí Samuel disse que tinha vindo sacrificar ao Senhor, que eles se deviam se santificar e vir com ele ao sacrifício, e convidou Jessé e os seus filhos para o sacrifício. Quando ele vai até a casa de Jessé para a refeição sagrada, e o Senhor havia dito: convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Veja bem que Deus disse: e você vai ungir quem eu te dizer. Quando Samuel chega à casa de Jessé, ele vê o primogênito de Jessé, Eliabe, que a Bíblia nos fala que era guerreiro, portanto tinha um porte atlético, era alguém que a gente podia dizer um homem sarado, como dizem hoje, né? Era o primogênito. O primogênito primeiro, ele é de Deus. Todos os primogênitos são de Israel. Tanto que quando se tinha o primeiro filho, você tinha que resgatar esse filho, pagar uma taxa para resgatar o filho, porque todos os primogênitos são de Israel. Todos os primogênitos, né? Eles são de Israel. Então Eliabe já era de Deus, porque ele era primogênito. Tinha um porte atlético, era um guerreiro. E não se esqueçam que o novo rei tinha que substituir a Saul, que era mais alto do ombro para cima do que todos os israelitas. Quando Samuel bateu o olho, disse: é esse. Esse é o novo rei de Israel. Eu já acho que já foi pegando o vaso, tirando a tampa do vaso, mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Os irmãos verifiquem que Samuel era o homem mais santo que havia sobre Israel naquele tempo. Ele era o profeta de Deus, ele tinha acesso a Deus, ele era ouvido por Deus, as suas palavras Deus não deixava cair em terra. Então era um homem com intimidade com Deus. Mas mesmo os homens com intimidade com Deus não são Deus. Só Deus conhece o coração. Ninguém mais. Nós podemos conhecer as pessoas pelos seus frutos. É o que Jesus nos ensina. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu preciso ter proximidade com as pessoas para poder ver as atitudes das pessoas, e pelas atitudes das pessoas eu poderei entender se ela é uma árvore má ou uma árvore boa, se ela serve a Deus ou se ela não serve. Mas o coração da pessoa eu não tenho condição de saber. Só Deus conhece o coração da pessoa. E Deus sabia como era o coração de Eliabe. E a Bíblia, ela mostra quem era Eliabe. Eliabe era um homem invejoso,
Eliabe era um homem maldizente. Né? E você percebe isso quando nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 17. Né? Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quando Davi estava perguntando a respeito das propostas, né, das promessas que Saul havia feito para quem enfrentasse Golias, um assunto que nós vamos ainda tratar nesta lição, Eliabe mostrou o que tinha no coração. Ele tinha inveja. Ele caluniou, difamou o seu irmão. Não era um homem segundo o coração de Deus. Mas Samuel não sabia, nem podia saber, porque apesar de ser profeta, apesar de ser sacerdote, apesar de ser um homem de Deus, ele era homem. E só Deus conhece o nosso coração. A verdade é que Samuel, ao ouvir de Deus que não era Eliabe, manda chamar os outros irmãos. E eles vêm na sequência, os outros filhos de Jessé. Veio Aminadab, veio depois Samá, e a Bíblia cita aqui Aminadab e Samá, porque são os filhos que eram guerreiros. Depois os outros filhos, aqui nos livros de Samuel, não são mencionados os seus nomes, mas em crônicas, quando há a genealogia, são mencionados ali os 8 filhos de Jessé. E passam os 7 filhos, e alguém pode dizer, mas se lá em crônicas fala que são 8, Jessé teve 8 filhos, mas aqui eram 7. Ou um já tinha morrido, ou não tinha nascido ainda. A verdade é que Deus não escolheu nenhum dos 7. Aí Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé diz: não, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi nem sequer foi chamado para a refeição sagrada. Há uma interpretação que, aproveitando do fato que a Bíblia diz que Davi era ruivo e que não tinha sido chamado, começou a dizer que ele era um filho bastardo. Então alguns interpretam dizendo que Davi seria um filho bastardo, quer dizer, o filho que Jessé teria tido com uma concubina ou com outra mulher, e que por isso ele não tinha sido chamado, e o fato dele ser ruivo demonstraria isso. E inclusive procuram base lá no Salmo 51, quando Davi diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, esta interpretação nós respeitamos, mas não podemos com ela concordar de forma alguma. Em primeiro lugar, porque se Davi fosse um filho bastardo, a Bíblia explicitamente o diria, como disse com relação a Jefté. A Bíblia diz claramente que Jefté era um filho bastardo. Deus não omite nenhum defeito dos seus filhos. Das personagens da Bíblia. Mas Davi morava junto com os filhos. Veja bem que Jefté foi colocado à parte a partir de um determinado instante. O fato de ele dizer que ele era ruivo, isso não quer dizer nada. As questões da genética mostram isso. E quando Davi fala em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe, está falando da natureza pecaminosa do homem.
Nada mais do que isso. Então não há nada no texto bíblico que nos permita dizer que Davi fosse filho bastardo. Acontece que ele era de tenra idade, foi desprezado, não levado em conta na sua casa por ser o caçula, e estava cuidando das ovelhas do seu pai. E aqui nós já temos uma prefiguração de Davi com relação a Cristo. Jesus também não tinha parecer nem formosura, era desprezado entre os homens. Ninguém dele fazia caso algum. Não é assim que o profeta Isaías fala a respeito de Jesus? Davi aqui tipifica Cristo. E por tipificar Cristo, não poderia ser um filho bastardo. Né? Jesus não era bastardo. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas num lar legalmente estabelecido, filho legalmente ilegítimo. Davi, então, é tirado lá de trás da malhada das ovelhas, como o próprio Deus irá dizer para ele futuramente. E quando ele chega até a casa do seu pai, onde estão todos reunidos para a refeição sagrada, o Senhor indica para Samuel: é este. Este é o que eu tenho escolhido. E Samuel imediatamente unge a Davi como rei em Israel. Essa é a primeira das 3 unções que Davi vai ter como rei em Israel. Ele é ungido na casa de seu pai Jessé, ele é ungido pela tribo de Judá e depois ele é ungido por todo Israel. Estas 3 unções de Davi também são tipológicas. Jesus foi ungido no seu batismo, na presença do Pai. Ele, quando é batizado por João Batista, o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali ele foi ungido. Lucas diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba. Ele ali é ungido, começa o seu ministério. Esta unção na presença do Pai é a unção aqui representada na casa de Jessé. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores britânicos, ele tem um sermão onde ele fala sobre as 3 unções de Davi e a sua tipologia com relação a Cristo. Depois, Davi vai ser ungido na tribo de Judá para reinar sobre Judá, e aqui fala da unção de Cristo, a constituição de Cristo como cabeça da igreja, no início da igreja, no dia de Pentecostes, e depois nós vamos ter a unção de Davi sobre todo Israel, e este é o dia em que Jesus será reconhecido como Messias pelos israelitas na iminência da batalha do Armagedon. Estas 3 unções representam as 3 vezes, as 3 unções de Cristo, né? Os 3 momentos em que Cristo se constitui como rei, né? Se constitui no momento do início do seu ministério, na presença do Pai, se constitui no início da igreja como cabeça da igreja e se constitui como rei de Israel quando Israel se converte. Davi é ungido. O azeite corre sobre a cabeleira de Davi. Quando aquele adolescente se levanta, eles tomam a refeição, provavelmente dormem. No outro dia, Samuel vai embora de Belém e Davi volta a cuidar das ovelhas.
parece que nada mudou. E nada mudou materialmente falando. Mas espiritualmente as coisas se alteraram de forma bem clara. Porque o texto bíblico diz que Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Mas o texto diz: Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo não veio habitar em Davi. Veja que o texto diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Isso quer dizer que o Espírito Santo agora visitava Davi quando bem o quisesse. Agora Davi estava à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo sai de Saul e agora se apodera de Davi. Vejam bem que espiritualmente Davi já havia se tornado rei de Israel. No ofício espiritual, Davi já era o rei de Israel. Já havia sido separado para ser rei de Israel. E a partir daquele momento, Davi era o rei espiritualmente e Saul já não era, porque o Espírito Santo operava sob medida. Se um era ungido, o outro já deixava de ser. Tanto que o versículo seguinte, capítulo 16, versículo 14 de 1 Samuel diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele se retirou de Saul e se apoderou de Davi. Hoje, o Espírito Santo está derramado na igreja. Hoje, o Espírito Santo atua na sua plenitude e assim fará até o dia do arrebatamento da igreja. Glorifiquemos a Deus pelo prazer que nós temos, né? A Bíblia diz, como nós lemos já, que Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre, habitaria em nós e estaria entre nós. Naquele tempo, não. O Espírito Santo atuava sob medida. O Espírito Santo atuava em Samuel, como profeta, e agora como rei. E Davi também iria ser profeta, se apodera ali. E o que acontece? Quando o Espírito Santo sai de Saul, né? Não que habitasse então, mas Saul estava à disposição do Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo saiu dele, a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor passou a assombrar Saul. E isso nos faz lembrar o que Jesus menciona com relação a aqueles que descuidam da sua fé. Jesus diz que quando alguém descuida da sua vida espiritual e deixa de ser a habitação do Espírito Santo, ele passa a ser morada do espírito maligno. A Bíblia diz que saindo, se um espírito maligno que sai de alguém, porque alguém é liberto, passa a servir a Deus, e se deixa a casa vazia, quer dizer, se afasta de Deus, esse espírito maligno vem e traz mais outro 7. Isso é o que aconteceu com Saul. Alguns se impressionam com essa expressão, o espírito mau do Senhor. Ou seja, pode ter espírito mau da parte de Deus? Não, Deus permite. Deus permitiu que o espírito maligno atormentasse Saul.
Saul passou a ser um endemoniado. Por quê? Porque ele era rebelde. Ele era rebelde e, infelizmente, quem é rebelde acaba se envolvendo com o mal. Porque a rebeldia é uma característica do diabo. Então tomemos cuidado, irmãos. Saul, como nós já dissemos aqui, é o exemplo daquele que apostata da fé. Aquele que se desvia da fé, fica à mercê dos demônios. E Davi, irmãos, voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Mas ele era um outro homem já, porque agora tinha se apoderado dele o Espírito Santo. E a prova disso é que ele passou a tocar harpa. Ele já devia tocar harpa antes, mas agora, sob o domínio do Espírito Santo, ele passou a ter um louvor diferenciado. E alguém passando por ali viu Davi tocando harpa enquanto pastoreava as ovelhas. E este louvor causou um impacto diferenciado na alma daquele que ouviu, a ponto desta pessoa indicar Davi para os criados de Saul, dizendo que, enquanto Saul estava atormentado por um espírito maligno, dizendo que ele tinha visto um moço que estava tocando a harpa e que lhe fez bem. E, portanto, esse moço que lhe fez bem poderia tocar e fazer bem a Saul, atormentado que estava ele pelo espírito maligno. Veja o que diz o texto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo de palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então os irmãos vejam que aparentemente nada havia mudado na vida de Davi, mas só aparentemente. A partir do momento que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele passou a ter qualidades diferenciadas. Em primeiro lugar, ele passou a tocar a harpa com unção de Deus. Alguém, ao passar ouvindo Davi tocar, pôde perceber que o Senhor era com ele. E aí vem uma indagação aos músicos das nossas igrejas. Será que esta mesma presença de Deus que aquele transeunte sentiu quando Davi estava tocando a harpa, cuidando das ovelhas do seu pai, a igreja, as pessoas sentem quando você toca?
Você tem o Espírito Santo. Veja que Davi não era a habitação do Espírito Santo, mas estava sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderava dele. E pelo seu louvor, ele pôde dar testemunho de que Deus era com ele. Será que é isso que nós vemos hoje? Será que o louvor que nós cantamos, que nós tocamos, tem a unção do Espírito Santo, como tinha Davi? Ou é um remolejo? Tomemos cuidado. O músico, ele tem que ter o domínio do Espírito Santo na sua vida. Ele tem que ter comunhão e intimidade com Deus. Mas não é só isso. As características de Davi sob o domínio do Espírito Santo. Ele era valente. Ele era animoso. Ele era homem de guerra e sisudo em palavras. Ele era valente, quer dizer que ele não tinha medo, era corajoso, sabia enfrentar o mal. E ele vai dizer isso para o rei Saul, quando ele conta que matou um leão e matou um urso. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de enfrentar o mal. É corajoso. Davi também ele é retratado como animoso, ou seja, uma pessoa forte, com condições de suportar as adversidades. Ele é tratado como um homem de guerra. Veja bem, Davi era de tenra idade, nem chamado para o exército era. Não tinha 20 anos ainda. Tanto que no episódio de Golias, os seus irmãos foram chamados para a guerra, mas ele não. Mas ele já é tratado como um homem de guerra. Por quê? Porque ele era valente. Ele foi visto como alguém que não tinha medo de lutar contra o mal. E ele era sisudo em palavras. Ou seja, não era de falar muito. Uma pessoa prudente. Aliás, uma das características de Davi é que ele se conduzia, próprio texto bíblico diz que ele se conduzia com prudência. Ele se conduzia com prudência. O texto bíblico vai dizer o seguinte, lá em 1 Samuel 18:14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Lá em Provérbios, no capítulo 9, diz o seguinte, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Quem conhece o santo, quem conhece a Deus, e conhecer a Deus é ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ele é prudente, ele sabe se conduzir. Davi era um adolescente pastor de ovelhas. Parecia que nada havia mudado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou dele, ele passou a ter essas características. E nós temos essas características. É algo para pensarmos. O fruto do Espírito traz qualidades. E estas qualidades nos dizem que somos uma árvore boa. Que fomos plantados pelo Senhor. Com esse testemunho, que foi dado por alguém, por um criado de Saul, que passou e viu Davi, o rei Saul mandou chamá-lo.
Fazia parte do poder que o rei tinha de requisitar filhos, requisitar animais, requisitar terras. E Jessé manda Davi, mas não manda vazio. Veja bem que mandou um jumento, e o jumento ele foi carregado com algumas coisas, né? Com pão, com odre de vinho, com cabrito. Né? É interessante nós vemos que, para se chegar à presença do rei, não podemos estar vazios. Esta é a lição que o texto mostra. Jessé recebeu a requisição, podia simplesmente mandar o filho. Foi isso que foi isso que o rei pediu, o filho dele. Mas Jessé teve o cuidado de mandar pão, vinho, cabrito para o rei Saul. O ungido de Deus não pode se apresentar vazio diante do Senhor. Essa é uma tipologia. Né? Davi era ungido e ele tinha que se apresentar diante do rei. Ele não podia se apresentar vazio. Ele tem que estar pronto a dar e não a receber. Quando nós vamos no culto, hoje é muito comum as pessoas quererem receber. Eu vim receber a minha bênção. Não, você veio prestar o seu culto. Você veio dar o que você tem. Paulo diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Nós temos que trazer algo para Deus, não buscar receber. Davi foi ao rei Saul e levou a ele. E é interessante ver que foi levado pão, vinho e um cabrito. E é elucidativo isso. Né? O pão e o vinho falam da comunhão, né? Do corpo e do sangue de Cristo. Então fala da comunhão. O cabrito era um dos animais que era sacrificado na Páscoa. Né? Fala-nos do sacrifício de Cristo por nós. E esse sacrifício de Cristo tem que ser o centro da nossa vida. O vinho também fala de alegria. O pão fala da palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que levar. O salmo, doutrina, língua, interpretação. É isso que nós temos que levar diante de Deus. E quando Davi chegou, e quando ele começou a tocar a harpa, o espírito se afugentava. Quem tem a unção do Espírito Santo faz o demônio correr, faz o demônio sair. É um sinal dos que creem em Cristo e têm o Espírito Santo, é que os demônios fogem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma das características, né, de quem serve a Deus, a expulsão de demônio. Para isso você precisa estar em comunhão com Deus. Veja bem que não existe um dom de expulsar demônio. Isso, expulsar demônio é uma operação de Deus que é feita por todo e qualquer que crê. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. É a primeira coisa. À disposição de todos os crentes. Não existe um dom de expulsar demônios. Tem gente que diz, eu tenho um dom de... Não. Expulsar demônio é um sinal que segue ao que crê. Davi tocava a harpa e o demônio ia embora. E Saul mandou uma ordem para Jessé dizendo, olha, deixa o rapaz aqui, o rapaz vai ficar aqui comigo. E ele passou a ser pajem de armas. Ele já começou a se cumprir a profecia de Samuel, que dizia que Saul seria substituído por um próximo seu. E o primeiro que se aproximou
E a primeira aproximação foi essa. Davi passou a ser o pajem de armas de Saul. E toda vez que Davi tomava a harpa e a tocava, Saul sentia alívio e se achava melhor, porque o espírito mau se retirava dele. Mas Davi ainda não estava definitivamente na corte de Saul. Ele servia ali como pajem de armas, levando as armas do rei e tal, mas era temporário. Ficava um tempo ali e depois era dispensado. Houve uma nova guerra entre os israelitas e os filisteus. Vejam que, como Saul havia sido rejeitado, Israel ainda não estava livre dos filisteus. Deus havia constituído Saul como rei para libertar o povo dos filisteus. É o que nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Quando Deus anuncia a Samuel que viria Saul, que seria o rei, ele diz assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Mas como ele foi rejeitado, como ele fracassou na sua tarefa, ele não conseguiu livrar o povo dos filisteus. Veja bem que é mais um. Houve uma sequência aí de mais ou menos 130 e poucos anos entre o início da libertação do povo dos filisteus e o seu cumprimento, que vai ser feito por Davi. Deus começa a livrar o povo das mãos dos filisteus com Sansão, mas Sansão fracassa. Vem Eli, fracassa. Vem Samuel, e o povo rejeita. Aí vem Saul, mas Saul é rejeitado. Então, os irmãos vejam ali que por isso ainda tinha guerra entre israelitas e filisteus. E nesta guerra, os filisteus tinham um campeão. Era Golias, da cidade filisteia de Gat, um gigante. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um feixe de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Este campeão, este gigante, pôs o exército de Israel com medo. Saul tinha convocado o exército para esta guerra e 3 irmãos de Davi tinham sido convocados. Exatamente os irmãos que eram guerreiros, Eliabe, Abinadab e Samar. Mas Golias pôs medo em todo o povo. E a proposta de Golias era essa: olha, vocês escolham um campeão de vocês e lutemos nós dois. Para que os 2 exércitos lutarem? Lutemos nós dois. Quem vencer a luta, vence a guerra. E ele desafiava todos os dias o povo. E o povo saía correndo de medo, porque Golias punha medo pelo seu tamanho, pela sua armadura. E Golias aqui representa, irmãos, o inimigo das nossas almas. Ele também age desta maneira. Ele apresenta a sua posição elevada na hierarquia cósmica. Ele apresenta o seu tamanho. Ele fala alto. Ele faz propaganda. Não é? O apóstolo Paulo, ele fala disso lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Ele diz o seguinte: ó Timóteo, versículo 20, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. O diabo gosta de estardalhaço, de espetáculo.
para pôr medo nas pessoas. E o triste é que o exército de Israel entrou na conversa de Golias. Ele não tinha que aceitar a proposta de Golias da luta de campeões. Eles estavam ali numa guerra, eles eram um exército, eles como exército deveriam lutar contra o exército dos filisteus. Deveriam dar ordem de ataque. Saul devia mandar atacar. Mas não. Todos os dias, Golias vinha e desafiava com esta proposta. E esta proposta foi aceita, porque Saul começou a procurar alguém que fosse lutar contra Golias. E trouxe algumas promessas. Né? As promessas é que quem lutasse contra Golias ia ficar isento de impostos, ia casar com uma das filhas de Saul, né? E teria riquezas. Ele aceitou a oferta do inimigo. Irmãos, isso acontece muito nos dias de hoje. Muita gente tem entrado na conversa de Satanás. Tem aceitado lutar sob as condições de Satanás. Mas Satanás não tem que dar nenhuma condição. Nós não podemos adotar a mentalidade do inimigo. Não podemos aceitar a forma de agir do inimigo. Porque ele leva vantagem. Ele leva vantagem. É interessante ver que nessa passagem aqui, em outras passagens, a Bíblia fala como era a força do inimigo. Como o inimigo estava bem armado, como o inimigo estava com muitos soldados. Aqui o texto não diz que os filisteus estavam em vantagem numérica ou de armas. O que nos permite até pensar que eles não estavam tão bem assim. Talvez por isso tenham usado Golias para impressionar, já que não estavam tão bem armados e não tinham tantos soldados. Quem sabe eles estavam em menor número que os de Israel, menos armados que os de Israel, se bem que, com relação ao armamento, como os filisteus tinham o domínio do ferro, como nós já vimos aqui, da metalurgia, muito provavelmente seus armamentos eram superiores aos dos israelitas. Mas talvez, numericamente, não estivessem tão bem. E eles usam a impressão, usam o medo. Irmãos, o inimigo procura nos atemorizar. Mas não se esqueça, como nós já vimos hoje aqui, Davi, ele era valente a partir do momento que o Espírito Santo dele se apoderou. E Jessé manda Davi levar alguma provisão para os seus filhos que estavam na guerra. Davi, então, obedientemente, então nessa época, até por causa da guerra, o que a gente entende? Como Davi não tinha condições de guerrear, não estava na idade de guerrear, e como Saul foi para a guerra, Davi foi dispensado de acompanhar o rei Saul e voltou e foi cuidar das ovelhas do seu pai. Veja como Davi era submisso. Quem sabe Davi agora, por ter sido pajem de armas do rei, por estar até expulsando o demônio do rei, pudesse chegar à sua casa e dizer para seu pai: olha, eu não vou cuidar mais de ovelha. Até porque a profissão de pastor de ovelhas era uma profissão extremamente simples, considerada muito simples na sociedade israelense. Mas Davi se submeteu, ele era submisso. Ele voltou, seu pai mandou ele cuidar das ovelhas, e ele foi cuidar das ovelhas. Agora que o seu pai o manda para o campo de batalha para levar suprimentos para os seus irmãos, ele deixa um guarda cuidando das ovelhas. Ele era cuidadoso com as ovelhas. Nós já vimos aqui
que Eliabe acusou de ter abandonado as ovelhas, mas ele não abandonou. Ele era cuidadoso, ele deixou um guarda cuidando das ovelhas, pois achava ele que voltaria para cuidar. Nunca mais ele foi cuidar das ovelhas do seu pai, mas ele era cuidadoso, ele cumpria os seus deveres, as suas responsabilidades. Por isso que ele tinha sido escolhido para governar o povo de Israel. Quem não sabe cuidar das ovelhas do seu pai, não pode cuidar do povo de Deus. Quem não governa bem a sua casa, quem não governa bem a sua vida, não pode governar o povo de Deus. Moisés cuidava bem das ovelhas do seu sogro, por isso pôde liderar Israel. Davi cuidava bem das ovelhas do seu pai, por isso pôde reinar sobre Israel. Por isso a Bíblia diz que quem não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Você tem chamada ministerial, meu irmão? Cuide bem da sua vida, cuide bem de sua família. Aí você estará em condições de ser colocado à frente do rebanho do Senhor. Quando Davi chega, levando suprimentos para os seus irmãos, há um rebuliço no campo de batalha, no arraial, porque Golias, mais uma vez, vai desafiar o povo. E Davi se indignou com aquilo. Era uma indignação da parte de Deus. Davi via não um gigante, ele via um incircunciso. Veja bem que ele não chama Golias nenhuma vez de gigante. Ele chama de incircunciso, porque a visão de Davi era um homem do povo filisteu, portanto que não tinha comunhão com Deus, não fazia parte do povo de Deus. Ele via apenas isso, um homem gentil que estava afrontando os exércitos do povo de Deus, do Deus vivo. Ele não via um exército de servos de Saul, ele via o exército do povo de Deus. E ele também não se via como alguém que iria ser o campeão de Israel enfrentando o campeão dos filisteus. Ele via que ele iria combater em nome do Senhor. Esta era a visão de quem tem o Espírito Santo. Uma visão espiritual. Davi ficou sabendo das promessas do rei. Perguntou para um, para outro, para confirmar isso. Recebeu ali uma ducha de água fria do seu irmão Eliabe. Mas ele não ligou para a oposição de Eliabe. Para a inveja de Eliabe. E ele se prontificou. Foi levado até o rei Saul. Muitos dizem, mas como é que Saul não o reconheceu? Porque no final de tudo ele vai perguntar quem era. Saul, irmãos, era o rei. Um rei que não tinha empatia com o povo. Um rei que se achava acima de Deus, inclusive. Davi se prontificou. Saul viu que Davi era muito novo. Perguntou da experiência de Davi. Davi disse que já tinha matado um leão e um urso, cuidando das ovelhas do seu pai. Saul não pôde impedir Davi de ir. Quis lhe dar a sua armadura. Davi não tinha condições de trabalhar com aquela armadura. E foi como ele sempre ia. Diz que pegou 5 pedrinhas, a sua funda, e foi até a presença de Golias. Golias desdenhou daquele moço. Fez falsas profecias, fez um estardalhaço. Davi não entrou na conversa. Davi apenas disse que estava vindo ali em nome do Senhor. E atirou a sua pedra. A pontaria era de Deus, mas a habilidade de atirar a pedra era de Davi. O gigante caiu ao chão. Davi imediatamente foi e pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele e venceu a batalha. Todos nós conhecemos, mas venceu em nome do Senhor, não pela sua força, não pela sua habilidade guerreira, que era nenhuma, mas porque confiou em Deus
e porque estava na direção de Deus, e porque era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se indignou com a afronta a Deus que Golias representava. Golias tentou amaldiçoar Davi, amedrontar Davi com a maldição, mas Davi não entrou na conversa de Golias. E ao final, Saul quis saber quem era Davi. E ao saber que Davi era filho de Jessé, mandou que Davi fosse definitivamente colocado na sua companhia. Davi agora deixa a casa de seu pai e passa a ser um oficial, vamos dizer assim, do exército de Saul, do exército de Israel. Passa a ser um capitão, passa a ser um chefe, né? A expressão que nós temos aqui é que ele passa a ser um chefe, um oficial, né? Um dos principais chefes. Ainda não era um chefe de 1000, um chefe de 100, aí, tipo de uma espécie de um capitão, de um oficial do exército de Israel. Se aproximava um pouco mais do rei Saul, porque o novo rei de Israel, disse Deus, pela boca de Samuel, seria um próximo de Saul. Davi estava agora na corte de Saul e haveria de ter experiências paradoxais para poder ser preparado para reinar sobre Israel. Amém.